Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar sobre o caso Todd Geib, a história de uma morte cuja conclusão oficial nunca convenceu ninguém. Vamos aos fatos. Todd Douglas Geib nasceu no dia 20 de agosto de 1982, na cidade de Ravenna, no estado norte-americano do Michigan. Ele era filho de Katie e Douglas Geib e tinha 3 irmãs, Jennifer, Hayley e April. Desde muito cedo, Todd se mostrou uma criança atlética e propensa ao esporte. Ele praticava beisebol, futebol americano e basquete. Ele amava atividades ao ar livre e acampava, fazia trilhas e nadava em rios da região sempre que possível. Todd também passava muitas horas com o pai, Douglas, caçando e pescando nas áreas selvagens ao redor de Ravenna. Quando se tornou adolescente, Todd começou também a praticar mountain bike, atividade em que se tornou particularmente habilidoso. Todd cresceu e passou toda a sua vida na pequena cidade de Ravenna. Na juventude, aprendeu a profissão de marceneiro e mais tarde foi trabalhar na Hager Distribution, uma companhia atacadista do ramo de madeira. A Hager Distribution estava localizada na cidade de Wyoming, a cerca de 45 quilômetros de Ravenna, percurso que ele fazia diariamente. Depois de alguns anos trabalhando na empresa, Todd se mudou para a cidade de Casnovia, também no estado do Michigan, alguns quilômetros mais perto do emprego. Ali, a fim de conter despesas, ele passou a dividir o aluguel de um pequeno apartamento com seu primo, de nome Marshall Holmgren. No dia 11 de junho de 2005, um sábado, Todd, então com 22 anos, viajou para Ravenna a fim de visitar seus pais e ficou ali por algumas horas. Ao fim da tarde, ele retornou ao apartamento que dividia com seu primo Marshall, em Casnovia. Por volta das 19h30, ele deixou o local novamente para ir ao Half Moon, um bar local, a fim de encontrar um grupo de amigos com quem bebeu cerveja por cerca de 2 horas. Às 21h30, o grupo deixou o Half Moon com destino a uma festa ao ar livre que ocorreria durante toda a noite em um pomar de macieiras a cerca de 1,5 km do apartamento onde Todd morava. Havia já pelo menos 50 pessoas na festa quando o grupo chegou. O amigo de Todd, que deu carona ao grupo, preferiu não ficar na festa e, depois de deixar os demais ali, foi embora do local em seu carro. Para Todd, aquilo não parecia um problema, já que, devido à curta distância entre o local da festa e seu apartamento, ele poderia retornar caminhando. Por volta da 00h45, um novo grupo de homens chegou à festa. Eles estavam aparentemente embriagados e começaram a provocar os demais, claramente procurando confusão. Todd, que era uma pessoa pacífica, decidiu que não ficaria ali para ver que rumo tomaria a situação e decidiu voltar para casa. Ele então se afastou a pé, conforme havia planejado, telefonando enquanto caminhava para o amigo que o havia deixado na festa. Como o amigo não atendeu, Todd deixou um recado avisando que estava a caminho de casa. No momento, não parecia um recado importante, pois a distância era curta e ele conhecia a área. No entanto, as coisas tomariam um rumo muito sinistro e estranho a partir daí. Entre 00h47 e 00h57, Todd fez uma série de ligações indecifráveis. Na primeira, ele ligou para um amigo e simplesmente disse, "Já chega", desligando em seguida. Na segunda, ele comentou com uma amiga estar em um campo aberto, depois do que o telefone ficou mudo. Preocupada com a estranha ligação, a amiga ligou de volta e Todd atendeu. Mas tudo o que ela pôde ouvir foi o que parecia uma respiração pesada ou o vento soprando. Segundos depois, a chamada caiu novamente. Por fim, Todd ligou para sua irmã Hayley, mas ela não atendeu. Conforme se constatou posteriormente, o telefone não voltou a ser usado novamente depois disso e nenhuma outra chamada foi feita.
Esta seria a última vez que alguém teria notícias de Todd. Na manhã seguinte, ao notar que o primo não tinha voltado para casa, Marshall ligou para os amigos que Todd tinha encontrado na noite anterior. Todos contaram a mesma história. Ele tinha ido a uma festa ao ar livre e decidido voltar a pé para casa pouco antes da 1h da manhã. Preocupado, Marshall percorreu o trajeto entre o apartamento e o pomar onde tinha ocorrido a festa e não encontrou qualquer sinal do primo. Sem opções, ele então acionou a polícia. Uma operação de busca se iniciou no mesmo dia, se estendendo por mais 3 semanas. Durante esse período, a operação foi crescendo em número de pessoas e no raio de alcance. Ao fim, mais de 1.500 pessoas, entre policiais e voluntários, e 2 aeronaves se envolveram na busca por Todd. Toda a área rural de 100 km² ao redor do pomar onde tinha ocorrido a festa, bem como o trecho da estrada por onde ele deveria ter caminhado, foram exaustivamente vasculhados mais de uma vez. Não se encontrou qualquer sinal de Todd. Era como se ele tivesse evaporado da face da terra. Foi 21 dias após o desaparecimento, em 2 de julho de 2005, que um casal que caminhava na região avistou o que pensava ser o corpo de um animal boiando em um lago conhecido como Ovidhal. Quando se aproximaram, notaram que se tratava de um cadáver humano e chamaram a polícia. Era o corpo de Todd Gibe. A descoberta era perturbadora por várias razões. Em primeiro lugar, o lago onde o corpo foi encontrado estava a cerca de 3 km da casa de Todd, bem no centro da área que a operação de buscas havia virado do avesso. Outro detalhe inexplicável era que o cadáver tinha sido achado na posição vertical dentro do lago, com a cabeça e os ombros para fora d'água, ao invés de boiando na horizontal, como seria de se esperar. Isso parecia incompatível com um eventual afogamento. Todd também estava completamente vestido e com a carteira ainda no bolso, o que sugeria que não tinha entrado na água por vontade própria, para nadar ou se refrescar. Como então ele havia entrado e morrido naquele lago? A autópsia revelou que o corpo de Todd não apresentava ferimentos externos. Exames posteriores indicaram que o teor de álcool no sangue de Todd era 0,12, um nível alto. A primeira conclusão, portanto, era de que se tratava de um afogamento acidental sob a influência de álcool. Deduziu-se que ele tinha ido à festa, bebido demais e depois saído para caminhar antes de decidir, por alguma razão, entrar naquele lago, onde morreria afogado. Considerando os níveis de álcool encontrados em seu corpo, a explicação parecia perfeitamente racional. No entanto, havia inconsistências até hoje não totalmente explicadas. Em primeiro lugar, a autópsia não descobriu água em seus pulmões, o que parece contradizer o afogamento como causa da morte. Também havia dúvidas sobre como ele teria se afogado se o corpo foi encontrado com a cabeça completamente fora da água. Ademais, como ele conseguiu ficar de pé no lago? As vítimas de afogamento são, em quase 100% dos casos, encontradas boiando de bruços na água. Com a insistência da polícia em considerar o caso como um afogamento acidental, a família de Todd contratou os serviços de um patologista forense independente, o Dr. Michael Securca. A equipe do Dr. Michael concluiu que Todd havia morrido de 2 a 5 dias antes de ser encontrado, e não no dia do seu desaparecimento. Havia também pistas que apontavam que o corpo tinha sido colocado na água apenas após a morte. O Dr. Eric Bembal, biólogo forense da Michigan State University e que integrava a equipe do Dr. Michael, disse que, caso o corpo estivesse lá por mais que alguns dias, deveria haver mais biofilme, algas e mais acúmulo de lodo no cadáver. Como a cabeça estava exposta, também deveria haver ovos de insetos na boca, nas orelhas e nas dobras da pele. Ele concluiu que seria impossível o corpo ter permanecido por ali 21 dias, o que era compatível com os achados da operação de busca, que não havia localizado o cadáver ali. Se o corpo tinha sido colocado na água pouco antes de ser encontrado, a morte definitivamente não tinha sido decorrência de um afogamento provocado pelo mau julgamento de um homem embriagado.
tudo apontava para a possibilidade de Todd ter sido assassinado. Entretanto, para a grande surpresa e consternação da família, a Polícia Estadual do Michigan decidiu encerrar o caso, classificando oficialmente o ocorrido como afogamento acidental. 14 anos mais tarde, em 2019, o canal de televisão norte-americano Oxygen decidiu cobrir o caso em um documentário próprio. Para produzir o documentário, o canal solicitou autorização para realizar uma terceira autópsia, o que acabou sendo autorizado pela justiça. E, para surpresa de todos, uma nova descoberta veio à tona. Descobriu-se que Todd tinha vestígios dos antidepressivos amitriptilina e desipramina em seu corpo, embora esses medicamentos nunca tenham sido prescritos para Todd e não sejam conhecidos como drogas de abuso. É difícil saber por que Todd tomou os antidepressivos, ou que conexão eles tinham com tudo isso. É bem possível que os medicamentos tenham sido dados a Todd contra sua vontade. E, considerando o fato que podem causar efeitos colaterais, como alucinações, confusão, agitação, parada cardíaca, coma e convulsões, certamente o achado parece muito suspeito. A morte de Todd reacendeu a velha teoria do Smiley Face Killer, já abordada aqui no canal nos casos de Chris Jenkins e de Brian Schaefer, entre outros. A teoria do Smiley Face Killer, desenvolvida pelos detetives de Nova York Kevin Gannon e Anthony Duarte e pelo professor Lee Gilbertson, estabelece que um grupo de assassinos estaria agindo no meio oeste dos Estados Unidos, assassinando vários jovens em idade universitária. Os cadáveres posteriormente seriam desovados em corpos d'água, perto dos quais os desenhos de rostos sorridentes seriam pintados. Essa teoria não deve ser confundida com as ações do serial killer Keith Jesperson, que mandava cartas à polícia com um desenho de um rosto sorridente ao final do texto e que também ficou conhecido como Smiley Face Killer. A teoria da gangue de assassinos, embora popular, sempre foi recebida com ceticismo pela maioria dos especialistas criminais. Kathy Geib, a mãe de Todd, ainda hoje luta continuamente para reabrir o caso, mas as autoridades nunca atenderam seu pedido. Talvez nunca saibamos exatamente o que aconteceu com Todd, ou o que suas últimas ligações telefônicas realmente significaram. O que aconteceu com ele depois que saiu da floresta? Porque tudo foi convenientemente considerado um afogamento, apesar de todas as pistas sinistras que sugeriam o contrário? As respostas permanecem evasivas, e é mais uma morte não resolvida que provavelmente permanecerá nas sombras por muito tempo, talvez para sempre. Bom pessoal, esse foi o caso de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou dele. No próximo vídeo, vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanharem o canal.